Então hoje nós vamos começar fazendo uma revisão, como sempre, das notícias da semana, passando um pouquinho exatamente esse contraponto ao que os nossos arquirrivais de Manhattan geralmente interpretam, né? Como que eles olham para os mesmos dados que a gente olha, e eles muitas vezes enxergam esperança e a gente só enxerga o fundo do poço procurando um alçapão. Então a gente vai aqui fazer uma revisão, principalmente do fato da semana, que foi o número do PIB que saiu, que exatamente, né, mostra, na visão do Paulo Guedes, o início da retomada, dessa retomada fantástica que ele está prometendo já faz mais de um ano. A pandemia veio aqui, atrasou um pouco os planos dele, dessa retomada, né, com base nas tão propaladas reformas que já estão há anos, né, prometendo resultado, e agora muitos dos liberais estão dizendo, olha, finalmente chegou, finalmente todas as reformas chegaram agora os seus efeitos, porque a gente não sabe muito tempo quanto, né, como que demora para afetar a economia, às vezes é mais rápido, às vezes mais lento, mas agora, reforma trabalhista, reforma da Previdência, liberdade econômica, tudo isso começou a surtir efeito no meio da pandemia, com 14,4,7%, né, quase por cento de desemprego, sem contar os subocupados e sem contar as incríveis desigualdades dentro dos setores da economia. Então eu vou começar com essa primeira provocação. Paulo Gala, como que você viu esse número aí que o Guedes celebrou demais, mas que possivelmente guarda aí alguns detalhes que vale a pena a gente mencionar para o pessoal? Seja bem-vindo. O PIB que foi divulgado nessa semana, no começo da semana, tem algumas pegadinhas ali que a gente precisa tomar cuidado, né? Então primeiro veio um crescimento de 1,2%, mas quando a gente abre os números, tem duas coisas problemáticas. Primeiro foi a grande acumulação de estoques, né? Nas contas nacionais, a acumulação de estoques aparece como investimento. Então parece que houve um boom de investimento das empresas no Brasil, no que se chama formação bruta de capital fixo. Mas não é o caso. Na verdade, as empresas acumularam muito estoques, porque elas ainda estão meio preocupadas com o que vai acontecer, se vai se recuperar, não vai se recuperar. Elas queimaram estoques no final do ano passado, né? Então houve uma acumulação de estoques, para vocês terem ideia, que foi a maior em 15 anos, né? Quando a gente tira isso, o dado do PIB praticamente cai, a gente teria uma queda do PIB, né? Outro dado também ali para olhar é a importação de plataformas da Petrobras, que tem um volume muito grande, que também não sinaliza certamente uma onda de investimentos no Brasil. Eu não gosto de ficar mexendo muito no número do PIB, porque sempre tem coisas, vamos dizer assim, diferentes, né? Então, também é injusto dizer que o PIB caiu. O PIB não caiu, o PIB subiu 1,2%. Mas tem essa primeiro, presta atenção aí, que eu acho que é importante olhar. E o segundo, que o Wallace tem batido muito na tecla, e o Elias também, que é uma recuperação. A gente tem uma recuperação, o nível de produção da economia brasileira já está no patamar pré-pandemia, só que agora com 15 milhões de pessoas desempregadas. Então a gente recuperou o nível de produção, só que a gente ganhou mais 2 milhões de desempregados. E se a gente colocar desalento, que são as pessoas que desistiram de procurar trabalho, esse número vai quase a 20 milhões, né? 20% de desempregados. Para se ter uma ideia, hoje a gente tem mais ou menos 100 milhões de vagas no Brasil, então a conta é fácil. Cada 15 pontos percentuais é 15 milhões. Então a gente corre o risco de ter um crescimento sem emprego, que é o tal do jobless growth, né? E muito desigual, porque os setores que estão desempenhando bem são justamente aqueles que não criam vagas, né? Que é especialmente a agropecuária e a indústria extrativa, e isso vamos dizer assim, característico de uma economia que não consegue gerar volume de empregos em qualidade, em quantidade e qualidade, né? Um pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Que é o que se chama do disappearing middle class, né? Aquela classe média que vai sendo estrangulada, porque os empregos gerados são em atividades muito intensivas em capital, principalmente extrativistas, e que não geram emprego. Então, é certamente uma retomada que vai demandar muitos cuidados, né, em termos de aumento de desigualdade, desemprego, né? E, por fim, dizer que o home office, uma matéria que eu vi essa semana, ele é possível para 25% dos trabalhadores brasileiros. Então, acho que esse número ele é muito claro em relação aos efeitos da pandemia. Se 25% das pessoas podem fazer home office, podem fazer porque tem trabalhos qualificados em setores em que o home office é possível, os outros 75% não podem, né? E é aí que o desemprego explodiu e que os bons empregos não estão sendo criados, né? Então, muito cuidado com essa euforia de que o crescimento voltou, de que está tudo resolvido, de que as reformas, né? No programa passado eu comentei um pouco dessa mudança de clima,
mas com muito cuidado e muita cautela, né? Não podemos perder de vista os nossos grandes desafios e questões aqui. Eu acho que essa semana eu tinha até colocado uma frase da Maria da Conceição Tavares, né? Que ninguém come PIB, as pessoas comem alimentos, né? Porque crescimento por crescimento, isso não tem grande significância, essa que é a verdade. A gente tem que avaliar a qualidade do crescimento econômico. E quando a gente fala da qualidade de crescimento econômico, uma das variáveis principais é qual o impacto isso está gerando no emprego. E veja que, ao mesmo tempo que saiu o resultado do primeiro trimestre, a taxa de desemprego ela aumentou, foi para 14,6%, e a taxa de desalento para 5,6%. O que equivale a isso, se a gente pegar, porque ambos são desempregados, o que muda aí é a categoria, porque as pessoas que estão no desalento desistiram de procurar emprego, né? Enquanto as pessoas, 14,6%, está pressionando o mercado de trabalho, está à procura de emprego. Então, veja, a gente tem mais de 20% de desemprego. Então, a gente tem que questionar que tipo de crescimento é esse. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Veja que na semana passada a gente tinha discutido aqui que tinha saído um indicador de 14 milhões e meio de pessoas, de famílias, né, entrando na pobreza extrema. Então, veja, é um crescimento que nós estamos tendo. Aumento do desemprego e aumento do contingente populacional dentro da condição de pobreza extrema. Não é pobreza, pessoal, é pobreza extrema. É uma condição de extrema vulnerabilidade, de extrema pobreza. E isso não pode ser considerado algo positivo. O crescimento econômico ele tem que ser inclusivo, né? Ele tem que dinamizar a atividade econômica, gerando emprego e reduzindo desigualdade social. Nós vivenciamos uma fase do período do regime militar, né, de elevado crescimento econômico com forte concentração de renda. E a nossa experiência não foi boa, porque a gente chega nos anos 80 com 77% da população entre pobres e miseráveis. Então, não adianta crescimento gerando um contingente populacional de extrema pobreza, destruindo, né, mais ainda, o nosso mercado interno, gerando uma concentração de renda. Basta ver que o mercado de luxo no Brasil está crescendo em plena crise, o que é um indicativo de que nem todo mundo sofre a crise da mesma forma. Né? Esse é um elemento que eu acho que é extremamente preocupante. O outro ele é um crescimento sustentável? Esse é um ponto extremamente importante. Ele vai deixar de ser voo da galinha ou stop and go? Né? Ele vai se manter em uma taxa suficiente para retomar um dinamismo do nosso mercado interno, elevar, por exemplo, a taxa de investimento como proporção do PIB para cima de 20%, é um outro ponto que eu questiono muito. Né? E, principalmente, ele vai ser o suficiente também, né, para retomar o protagonismo, por exemplo, da nossa indústria mais intensiva em tecnologia, dado que foi o agronegócio também um dos principais elementos que puxou o crescimento econômico, dada a melhora das condições dos preços internacionais. E, por fim, o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é que a base de comparação. A base de comparação é baixa. Falar que nós crescemos, né, voltamos ao patamar pré-crise, nós estamos falando de um patamar em crise, PIBinho. Né? A grande imprensa que hoje não chama mais PIBinho, é bom lembrar que 1,4, 1,8 era PIBinho para essa grande imprensa quando era o governo do PT. Não, mas na verdade era PIBão naquela época, porque a gente está 7% abaixo daquele nível. Então, se lá era PIBinho, agora é um micro PIBinho, porque a gente está bem abaixo ainda daquele nível de 2014. Né? Mas só que a grande imprensa não reconhece isso, Paulo, ela ignora. Esse aqui é o meu ponto, entendeu? Então, veja, a base de comparação é baixa. E veja só, o período pré-crise também, pegando 2015, 2016, são 2 anos negativos de crescimento, que equivale a 7% somando, mais 4,2% da Covid. Então, são mais de 10% em 3 anos de taxas negativas de crescimento. Então, crescimento de 1,2%, vamos supor que cresça 3,5% este ano, né? É pouco ainda, se não for sustentável, se ele não tiver um crescimento aí contínuo, elevado, para recuperar. A crise no mercado de trabalho é grave, é muito grave. E não é um crescimento hoje de 3,5%, veja, e aí, olha o desafio. Como a base de comparação, vamos supor que nós crescemos 3,5%. Então, a base de comparação para 2021 será maior. Então, o desafio é muito maior. A proposta do Guedes e a proposta do governo, na minha perspectiva, na minha leitura, não é de promover um crescimento contínuo. E aí eu acho que a gente vai cair no voo da galinha novamente. Então, essa é uma preocupação, é positivo, crescer 1,2%, mas nós precisamos qualificar esse debate, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, eu queria começar com essas palavras iniciais, né, porque me preocupa muito. Que mostrar para vocês isso que Paulo e o Elias comentaram, que é exatamente o salto que houve na participação do PIB, da agropecuária e das atividades extrativistas, né, que são associadas à extração de minérios. Então, notem, gente, que sempre que tiver como proporção de PIB,
né? Então, você pega o PIB e divide nos setores ali, primário, secundário e terciário. Sempre que tiver um salto desse tamanho, é um tipo de crescimento que ele chama a atenção, porque como vocês veem pelas séries, não tem grandes saltos, né, desse tamanho. Então, a gente vê aqui a indústria de transformação, que é aquela que autonomiza a tecnologia, a inovação, é aquela que traz constantes melhorias de produção, essa participação dela vem caindo sistematicamente, né, e agropecuária e extrativismo, dentro dessa pandemia, tiveram, principalmente agora nesse ano, esse salto monumental, né, de